Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem sim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje nós percebemos algo muito essencial para a nossa vida. Jesus vai na sinagoga e ali está ensinando. E naquele lugar havia um homem com a mão seca, a mão direita. Aqui nós vemos uma imagem da nossa própria vida, porque diante daquilo que é o segmento e o serviço, nós também somos esses que muitas vezes estamos no ambiente religioso, mas às vezes estamos lá naquele lugar de escondimento, no lugar onde nós só queremos ser espectadores daquilo que está acontecendo. Aqui Jesus Cristo ele nos dá um grande ensinamento. Mesmo que a gente esteja num lugar somente de espectador daquilo que está acontecendo no ambiente religioso, no momento certo, Deus ele nos faz um chamado. Esse chamado para nós nos colocarmos a serviço dessa obra de salvação. E aqui o que acontece é isso. Quando o evangelista ele relata que aquele homem tinha uma mão seca, e diz ainda que a mão direita, aqui nós vemos algo essencial, porque a mão direita é um símbolo da vontade de Deus. A destra de Deus, significa aquilo que realmente é colocar-se a serviço do Senhor. A mão seca significa uma mão que ela não tem utilidade. E a mão direita, seca, representa aquele que não faz a vontade de Deus, aquele que não se coloca no serviço de Deus. Nós precisamos também olhar para a nossa vida e perceber se nós estamos realmente nos omitindo diante da vontade de Deus, da prática dos mandamentos, mas também do serviço na obra da salvação. Por isso que Jesus Cristo encontra essa pessoa lá no seu escondimento, nesse lugar onde aquele homem que tinha a mão seca, de repente estava lá no fundo, com vergonha da sua debilidade, com vergonha também daquilo que era a sua condição própria, que era o seu defeito na sua mão. E assim nós vemos como que Jesus Cristo olha aquele que está no escondido e traz ele para o meio. Trazer para o meio significa colocar a serviço de todos, colocar na evidência, colocar no foco de todos, não para aparecer, para se envaidecer e se tornar soberbo, mas sim para servir a todos, porque a doença daquele homem, aquela debilidade que ele tinha, começa a servir para que todos contemplem a graça, a glória de Deus. E assim nós vemos, Jesus chama aquele homem para o meio e diz a ele: levanta-te e fica aqui no meio. Veja que Jesus Cristo ele faz um chamado, levanta-te. Isso significa o quê? Que Jesus não obriga aquele homem a ir para o meio, mas Jesus dá
um ordenamento a ele para que ele levante e venha para o meio. Mas essa atitude de levantar e ir, depende da própria pessoa, depende de um ato de liberdade. E nós precisamos ter esse ato de liberdade, de levantar do nosso comodismo, do nosso escondimento e ir para o meio, ir para servir, para fazer a vontade de Deus. E veja que aquele homem, acolhendo o chamado de Jesus Cristo, vai para aquele lugar. Jesus, nesse momento, faz um questionamento a toda aquela multidão, aqueles fariseus. E ele vai dizer: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Aqui Jesus Cristo está elencando duas realidades diante desse serviço, diante dessa vontade de Deus. Porque ele não só está falando do dia do sábado, mas ele está falando da condição humana. O que é permitido diante do serviço de Deus, diante daquilo que é o segmento do próprio Cristo, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca. Jesus aqui ele nos elenca duas coisas essenciais que nós precisamos realizar sempre na nossa vida, para que nós possamos ter a nossa mão direita curada, para que possamos fazer na nossa vida a vontade de Deus, que é sim buscar sempre fazer o bem. Fazer o bem, não buscar o bem próprio, mas buscar o bem comum. Essa é a primeira coisa que nós precisamos realmente alcançar na nossa vida e realizar através das nossas mãos. Buscar fazer o bem e depois, fazendo o bem, nós conseguiremos sempre adentrar nessa obra de salvação, para salvar almas para o reino dos céus, salvar vidas. Por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, ele nos chama a essa reflexão sobre fazer a vontade de Deus, se colocar a serviço de Deus, a serviço do próximo, a serviço da obra de salvação de almas para o reino dos céus. Por isso que, depois que faz esse questionamento, ele diz àquele homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. Veja que assim acontece também na nossa vida. Quando nós acolhemos o chamado de Deus para estar no meio, para nos colocar a serviço, para fazer a vontade de Deus, aí sim a nossa mão ela vai ficando curada, porque aquilo que antes nós não sabíamos fazer, ou aquilo que nós muitas vezes não tínhamos ainda praticado, na prática, no decorrer do tempo, do segmento, do discipulado, nós vamos alcançando uma aptidão, e essa aptidão vai fazendo com que os nossos dons sejam cada vez mais potencializados. E sendo potencializados, eles se tornam sempre obra de salvação das almas para o reino dos céus. E aí sim, nós estaremos firmemente nesse segmento e vivendo cada vez mais e melhor o discipulado, o chamado de Deus para a nossa vida, para sermos curados da nossa mão seca, para que possamos nos colocar a serviço do bem e da obra de salvação. E assim possamos sair daquele lugar da vergonha, do escondimento, para nos colocar na evidência, não para aparecer, mas para permitir com que os dons de Deus se manifestem através de nós, através das nossas próprias mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.